Fala meus queridos e queridas do Bitec, tudo beleza com vocês, galera? Eu sou o Felipe Becker aqui no seu canal de tecnologia e hoje nós vamos fazer a análise completa do Moto G5 Plus, galera, que é esta belezura aqui que acabou de ser lançada aí pela Motorola ou pela Lenovo, né? Eu fui no evento, a gente já fez aí um vídeo de unboxing, um vídeo de teste de câmera, tanto do Moto G5 Plus como do Moto G5 normal, e eu utilizei ele, mexi bastante, dei uma testada aqui e vou trazer as minhas impressões para vocês. Vamos começar falando um pouquinho sobre a polêmica, galera, que a gente está tendo em relação a esse aparelho aqui, que é em relação à configuração. Tem muita gente reclamando da configuração dele pelo fato dele ter só 2 GB de RAM. Deixa eu falar um pouquinho da configuração para vocês entenderem o que a gente tem embaixo aqui do capô. Temos aqui um Snapdragon 625 com 2 GB de RAM, 32 GB de armazenamento interno, uma câmera de 12 megapixels aqui com abertura 1.7, com uma abertura bem interessante, bem claro, uma câmera frontal de 5 megapixels, uma tela de 1920 por 1080p, uma tela Full HD com uma densidade de PPI bem interessante, que torna a tela com uma visualização bem bonita, tá? É uma tela de 5.2 polegadas e temos aqui no acabamento um corpo de metal. Na verdade não é um corpo inteiro de metal, tá? Ela tem, digamos assim, um acabamento em alumínio e umas partes de plástico aqui em cima onde ficam as antenas. Ainda assim, dá uma impressão mais premium. Agora vamos aos fatos, galera. Todo mundo tá pé da vida com a Motorola pelo fato dela só ter lançado uma versão de 2 GB de RAM. Pra gente entender melhor um pouco isso, vamos falar em relação aos dois aparelhos. O que a Motorola fez em relação à família Moto G? Ela reduziu. Antigamente a gente tinha 3 aparelhos, tá? A gente tinha o Moto G4 Play, o Moto G4 normal e o Moto G4 Plus. A partir de agora, a gente só tem o Moto G5 Plus e o Moto G5 normal. A gente não tem mais 3 modelos. O que a Motorola tentou fazer com isso? Ela tentou, digamos assim, definir de uma forma mais fácil até para os consumidores um aparelho premium e um aparelho de entrada intermediário. A gente poderia dizer que os dois são intermediários, mas esse aqui é mais premium. Então fica um pouco mais fácil, digamos, para quem vai comprar o celular identificar qual tipo que ela está comprando, porque antigamente a gente tinha 3 modelos que os dois últimos modelos, o G4 e o G4 Plus, eram muito próximos. Então a Motorola resolveu definir isso melhor. Apesar disso, tá dando muita discussão por causa dos 2 GB de RAM. Galera, em relação à configuração, eu acho que esse é um aparelho bem equilibrado, tá? Eu, assim, não vou dizer pra vocês, falar, Becker, pô, mas você não acha que a Motorola pisou na bola em não ter uma versão de 3 GB de RAM? Eu acho que sim, galera. A gente poderia sim ter uma versão de 3 GB de RAM, considerando que lá fora, no exterior, a gente tem versões de 64 GB de memória e até 4 GB de RAM. Ou seja, a gente tem, querendo ou não, uma versão capada aqui no Brasil, que é uma versão, digamos, a mais barata de todas. Apesar disso, eu vejo que a gente ter 3 GB de RAM ajuda você ter um multitarefa talvez um pouco mais rápido, mas em questão de hardware, para jogar seus jogos, para rodar seus aplicativos no dia a dia, ele vai atender perfeitamente, ele vai atender aí 80% dos usuários. Então, eu vejo que a Motorola talvez pudesse colocar 1 GB de RAM a mais numa versão mais para agradar os usuários, mas não que efetivamente isso fosse ter tanta diferença no uso. Eu testei os jogos bem pesados aqui, eles rodaram sem problema nenhum, pesquisei realmente os jogos mais pesados aí que a gente tem na Play Store e ele rodou suave. Tanto a parte de aplicativos também roda tudo suave, sem travamento, a gente consegue um gerenciamento aí de memória bom, né? Até pelo fato da gente ter um Android 7.0 aqui, que é um Android Nougat. Então é praticamente um Android puro, a gente tem quase uma Pixel Launcher aqui, que é como se fosse a Launcher original da Google, mas ela tem umas pequenas modificações da Motorola, mas ele se mostrou um aparelho bem equilibrado, tá? A gente não pode esquecer, galera, porém, eu não estou defendendo a Motorola, eu estou dizendo o seguinte, é um aparelho intermediário. Muitas vezes a gente quer um aparelho premium pelo preço de um aparelho intermediário, mas não adianta, as empresas aqui no Brasil, elas se posicionam de uma forma muito focada para entregar ao cliente, ó, esse aparelho intermediário, o preço é esse, você vai ter no máximo isso. Se a Motorola colocasse uma versão de 3 ou 4 GB de RAM, o que ia acontecer? Ela ia canibalizar o Moto Z Play. O Moto Z Play é um aparelho intermediário premium, que a gente poderia dizer que é acima do Moto G5 Plus, porque ele tem um acabamento melhor, ele tem 3 GB de RAM, mas ele tem o mesmo processador. E a câmera dele, eu não considero a câmera do Moto Z Play melhor, até eu digo assim, ela é equiparável à do Moto G5 Plus. Eu tô até mais satisfeito com a do Moto G5 Plus, para ser bem sincero com vocês. Então o que eu entendo é que eles quiseram, na verdade, colocar o Moto G5 Plus realmente posicionado
como um telefone intermediário de entrada e a partir do Moto Z Play, um telefone intermediário premium mais avançado. Então provavelmente eu acredito que a gente não vai ver uma versão aí de 3 GB ou muito menos uma de 4 GB de RAM. Seria legal? Seria ótimo, porque seria aí sem dúvida um aparelho com um ótimo custo-benefício. Mas apesar disso, quando a gente olha o preço dele de R$ 1.499, se a gente olhar um Zenfone 3, a gente vai pagar um Zenfone 3 de 5.2 polegadas, que tem aí 3 GB de RAM e o mesmo processador, a gente vai pagar em torno de R$ 1.699. Então tem uma diferença aí de R$200. É claro, então, que a Motorola ela não tá com o melhor hardware, mas ela tá com hardware equilibrado e com um preço equilibrado. Agora vamos sair um pouco do hardware e vamos para os outros pontos do celular que estão dando bastante discussão também. O design, galera. O que vocês acharam desse desenho aqui? Tem muita gente falando que ele tá feio, que ele parece um celular barato, que ele parece aquele celular Xing Ling que a gente via antigamente. É o seguinte, eu fiquei um pouco dividido com esse design, mas eu acho que olhando ele em foto, ele não é tão bonito como ele é ao vivo. Ao vivo, ele dá uma sensação realmente mais premium. A pegada dele é uma pegada confortável. A tela de 5.2 polegadas é uma tela bonita, bem luminosa, com uma densidade de PPI bem interessante. Então, eu acredito que o conjunto dele deixa ele um celular bonito. Não é o desenho, vou falar pra vocês, lógico que não é o desenho mais bonito do celular que a gente tem. Eu acho o Zenfone 3, por exemplo, muito mais bonito. Vocês sabem que eu sou sincero aqui com vocês, mas não é um celular feio. Eu acredito que é uma questão da gente entender que é uma nova geração. A geração do Moto G4 Plus, ele tem uma pegada muito mais barata. Quando você olha, ele tem muito mais plástico, a câmera é menor. A gente tem aqui uma câmera saltada, com corte de diamante. Então, ele dá, sim, uma sensação mais premium. Apesar de não ser um celular unibody, com corpo de metal e tal, a gente teve, sim, uma evolução bem interessante em relação ao acabamento. Mas não tem jeito, gosto, cada um tem o seu, então pode ser que você ache bonito, pode ser que não. Eu recomendo que se você tá na dúvida, vá em alguma loja e olhe ele ao vivo, porque é bem diferente do que você vê em foto. Nas fotos, parece que ele é um pouco mais gordo, que ele é mais inchado, digamos assim, que ele tem uma curva um pouco maior do que realmente ele é. Mas eu acho que é um design que vai cair no gosto da galera daqui a pouco. Agora vamos falar sobre a câmera. A câmera, que é uma coisa que a Motorola tá dando muito destaque, porque a gente tem, como eu falei para vocês, aí no teste de câmera de filmagem, se você não viu, tá aparecendo aí na descrição ou aqui em algum lugar, nos cards. Esse sensor aqui, ele é exatamente o mesmo sensor do Galaxy S7, por incrível que pareça. É um sensor de 12 megapixels, com abertura 1.7. O que é uma abertura 1.7, galera? Muita gente não sabe, mas é o diafragma. A gente tem como se fosse um negócio que abre e fecha na máquina, e 1.7 é uma abertura bem alta. Então, o diafragma fica bem aberto e entra mais luz. Isso dá mais profundidade, menos profundidade de campo, então você tem você consegue as fotos mais borradas, digamos, no fundo, e você tem também uma luminosidade maior. E um outro porém, esse sensor, ele tem 1.55 microns. O que significa isso? Ele absorve mais luz por pixel, ele tem um pixel maior, uma densidade, o pixel no sensor dele é maior, então ele consegue absorver mais luz. Isso dá, digamos assim, um melhor desempenho em luz baixa, em condições de luz adversas. Eu fiquei bem satisfeito com a câmera, o teste da filmagem, vocês viram, é uma câmera boa, filma até em 4K a 30 frames por segundo, 1080p a 60, então, em relação à filmagem, ele é muito bom. O foco é bem rápido, eu fiquei bem impressionado com o foco, vocês viram aí no teste, então é um dos celulares, assim, intermediários com foco mais rápido que eu já vi. Ele é melhor que o Moto Z Play em filmagem, em foco? Eu achei bem melhor. E a câmera frontal é uma câmera normal, que atende o usuário aí no dia a dia, não espere nada demais. Então acredito que a gente tem aqui um dos melhores concorrentes em relação à câmera. Se você é um cara viciado em foto, que gosta de rede social, fica atento ao Moto G5 Plus, porque vale a pena, galera. É lógico que ele não é equiparável a um Galaxy S7, porque ele tem um jogo de lente diferente, etc, mas é uma câmera bem legal. Eu fiquei bem satisfeito. É a primeira câmera da Motorola que eu olho realmente e falo assim, não, tá legal, tá bom, tá trabalhando bem em baixa luz, tá com uma focagem rápida, tem uma filmagem interessante. O Moto Z Play, por exemplo, que vai sair aqui o review no canal, eu fiquei bem triste com a câmera, eu esperava bem mais, é uma focagem muito lenta, então eu senti que a Motorola realmente se proporcionou a melhorar a câmera nessa geração. Agora, em relação à bateria, galera, a gente tem 3.000 mAh aqui dentro. É uma bateria
não é uma bateria alta? Não, não é, mas não é uma bateria baixa. Tá dentro dos padrões que a gente espera para um celular atualmente. Considerando que a gente tem uma tela de 5.2 polegadas, pô, tá legal. É uma bateria que dá para você ter um dia inteiro de uso. A gente tem um carregamento Quick Charge, que com 15 minutos de carregamento você consegue 6 horas de bateria. E o Snapdragon 625 é um processador muito, mas muito econômico. Eu sou muito assim, é um dos processadores que mais me agrada. É o mesmo processador, como eu falei, do Moto Z Play, do Zenfone 3, que são, na minha opinião, um dos celulares que tem as melhores economias de bateria da atualidade. E não é diferente aí com o Moto G5 Plus. Então, se você é um usuário de intermediário a início de avançado, você vai ter um dia de uso. Se você pegar muito pesado, pode ser que você tenha que carregar mais pro final do dia. Não é nada daquela coisa que às 5 horas da tarde vou precisar recarregar o celular. Um outro posicionamento interessante que a Motorola fez agora para o Moto G5 Plus é que ela trouxe todas as configurações que era antes do Moto G4, ela trouxe para cá. Então a gente tem TV digital aqui, ela vem com aquela anteninha feia, né, que deixa o celular aqui com aquele cabinho para fora, mas funciona bem, é bem legal para quem, pô, tá num lugar aí, pega ônibus e tal, você pode ver uma TV aqui sossegada, ela pega digital, HD. E outro recurso bem legal que a gente tem aqui é a questão do sensor digital. Ele pode travar, ele tem várias funções agora. Ele pode travar e destravar o celular, como ele já fazia anteriormente, e ele não é mais um quadradinho, ele é um botãozinho rebaixado, tá? Ele não tem, como eu disse no outro vídeo, né, ele é uma bolinha quadrada, ele não é mais uma bolinha quadrada agora. Ele é realmente uma bolinha que é um pouco mais baixa, do qual ela tem várias funções. Você pode fazer o quê? Travar e destravar. Além disso, você pode configurar ele no Moto Gestos, que é uma configuração da Motorola. Você pode tirar os botões digitais que a gente tem aqui do Android, ou seja, vocês podem ver que não tem nada aqui embaixo, e um único botão vai controlar tudo. Então, se eu correr, por exemplo, o botão para a direita, ele abre o gerenciamento de tarefas. Se eu correr para a esquerda, ele volta para a tela anterior. E se eu der um toque, ele volta para a tela inicial. Então acaba que a gente tem todos os controles apenas em um botão e a gente ganha espaço de tela porque a gente tira os botões digitais. Eu achei bem legal, é uma questão de prática. No começo você se estranha um pouco, você confunde os comandos, mas logo você já está utilizando ele perfeitamente. Então é possível que a gente tenha isso já para as próximas gerações aí dos próximos celulares da Motorola também. Outra bola fora da Motorola que a gente poderia dizer que a gente teve nesse celular foi a entrada a micro USB que foi mantida. A gente não tem uma entrada USB tipo C, a gente tem uma entrada normal aqui, então, pô, não custava nada, né, a Motorola ter feito isso. Tem um custo a mais? Tem, mas eu acho que eles poderiam ter incorporado isso no produto. De qualquer forma, vocês vão então ter que continuar com a entrada antiga. Isso não afeta nada, porque você tem um Quick Charge e tal, mas você tem aí um carregamento talvez um pouco mais lento em computador, e a transferência de arquivos também é um pouco mais lenta, e ele é um pouco mais frágil do que o USB tipo C, que é a nova. O Android dele funciona muito bem, eu gosto bastante do que a Motorola faz com o Android, que é praticamente um Android puro com poucas modificações. Então a gente tem os gestos aqui, olha, se eu fizer isso aqui ele liga a câmera, se eu girar, se eu fizer assim, liga a luz, né? Se eu fizer assim, ele liga a lanterna. E se eu girar assim, ele liga a câmera, pelo que vocês podem ver aqui. E se eu girar de novo, ele vira para mim. Então a gente tem os motogestos aí, que é desde a geração antiga, que facilita o uso no dia a dia. E aquele Android que, para quem gosta do Android sem firula, é uma beleza, tá? É um Android 7.0, já com o sistema rodando bonitinho. A gaveta aqui de aplicativos, a gente não tem mais um botão para abrir ela, você vai correr de baixo para cima. E a Motorola promete a atualização para o próximo flavor, então a gente vai ter um Android 8.0 aqui. Resumo da obra, galera, é um celular bem equilibrado, no qual a Motorola realmente falou no evento, que ela está focando nos principais pontos que os usuários falaram. Um acabamento mais premium, uma câmera melhor e uma bateria para usar o dia inteiro. Esses são os 3 principais focos que a Motorola está trazendo aí na nova geração. É claro que a gente tem outras opções no mercado pelo mesmo preço, que você vai ter mais memória RAM, mas talvez você não tenha uma câmera tão boa, por exemplo. Então eu acho que vale a pena vocês olharem com carinho o Moto G5 Plus, não focar só em memória RAM. A gente tem mania de querer só olhar configuração, mas de qualquer forma ele não faz falta para quem não é um usuário hardcore. E a gente tem que entender que esse é um celular intermediário, galera. Então não adianta a gente querer pagar R$ 1.499 para ter um celular top de linha. As empresas se posicionam pelo preço. E como vocês sabem, eu sou um dos caras mais rebeldes no YouTube em relação a preço de celular. Eu acho o preço justo? Não, eu não acho. Eu acho o preço de celulares no Brasil extremamente mais caros do que a gente tem no mundo, no resto do mundo. Mas infelizmente esse é o nosso mercado. Então eu tenho que falar a realidade de mercado que a gente tem aqui.
Então, se você está procurando um celular bem equilibrado, com uma câmera boa, que tem um corpo aí com design de alumínio, um pouco mais premium do que a gente via nas gerações anteriores, e com a confiabilidade da Motorola, é uma bela opção. Se você não se conforma com a memória RAM, eu acho que você deve pegar o celular e mexer para você ver se realmente faz tanta falta para você, porque muitas vezes só a especificação não é o que fala. Tá bom, meus queridos e queridas? Então eu espero que vocês tenham gostado desse review. Coloquem aí suas opiniões, se vocês tiverem dúvidas também, não esqueçam de colocar aí e vamos conversar sobre o novo Moto G5 Plus. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de se inscrever. Eu sou o Becker e até o próximo vídeo, galera. Valeu!